Informamos a todos que, a partir de outubro, o nosso programa não irá ao ar às quartas-feiras, mas estão mantidos os programas de segunda, terça, quinta e sexta-feira às 18 horas. Contamos com a sua audiência. Fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, louvado e glorificado seja o nome do nosso Deus maravilhoso, por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda fará em nossas vidas. Estamos começando agora o programa Viver na Palavra da Igreja Cristã Deus é a Palavra, um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. E vamos meditar na Palavra de Deus. Deus nos chama na hora certa. Jeremias 1, 4 a 7 diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. E então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. O Senhor nos conhece e determinou nossa missão antes de nascermos. Deus chamou Jeremias fraco, inexperiente, incapaz, e ele dizia: eu sou uma criança, como se Deus não soubesse. O Senhor diz: não diga isso. Eu serei contigo, irás e dirás o que eu mandar. Eu ponho minhas palavras em ti, eu te capacito, Jeremias. Deus conhece todas as fraquezas e não usa quem se julga perfeito ou soberbo. Em Juízes 6, 14 a 16, Deus chamou Gideão. E Gideão dizia: sou o mais pobre e o menor em minha casa. Parece que todos usam desculpas quando o Senhor o chama. Não faça isso. Atenda o chamado do Senhor. Ele sabe bem o que faz e sempre faz o melhor. O Senhor disse: eu sou contigo, ou seja, eu te capacitarei. Deus escolheu Gideão e Jeremias porque eram sinceros e julgavam-se pequenos, incapazes, fracos. Eles teriam que depender da capacitação de Deus. Os fracos, segundo o mundo, mais facilmente dependem do Senhor. Deus, ele escolheu Jeremias exatamente porque ele era uma criança e dependeria totalmente dele, do Senhor. Dependa, irmão, dependa do Senhor, obedeça-o e que ele te capacitará com certeza. Deus nos chama na hora certa. Quando ele te chamar, obedeça. Antes, conheça a palavra do Senhor. Esteja em comunhão com ele. Ore, peça direção ao Espírito Santo. E assim sim, atenda ao chamado do Senhor. Amém. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós agradecemos, Senhor, a Tua presença sempre e a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito toque nos Teus filhos, Pai, sabendo quando é o Senhor que o está chamando, Senhor, para que nada, Senhor, impeça os Seus filhos de fazer a Sua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada filho Teu tenha, Senhor,
os ouvidos abertos para ouvir o seu chamado, Senhor. Que cada um, Senhor, possa ouvir e obedecer aos seus mandamentos, Pai amado. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tem capacitado os seus filhos, cada um para o seu chamado, cada um para uma parte na obra, Senhor. E que todos nós possamos cumprir, cada um, Senhor, com a sua parte na obra, para juntos engrandecermos o teu reino, Senhor, e levar adiante o evangelho do Senhor Jesus. E nós agradecemos, Pai, por fazermos a sua vontade e cremos que o Senhor capacita os teus filhos, Pai, para juntos, Pai, fazermos a sua vontade, Senhor, e levarmos, Pai, cada vez mais pessoas a conhecerem a Ti. No nome santo de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. E fiquem conosco, vamos assistir a mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés para me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 diz: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Irmãos, o Senhor Jesus era a terceira vez que ele se manifestava depois de ter sido crucificado e de ter ressuscitado. Por que ele aparecia aqui em alguns eventos, e era a terceira vez que ele aparecia para os discípulos? Para dar as últimas instruções, né? Os últimos propósitos após a ressurreição. Irmãos, e dois propósitos que o Senhor Jesus tinha. Primeiro era com Pedro. Ele tinha que acertar algumas coisas com Pedro. O que ele fez? Ele passou a responsabilidade das ovelhas para o Pedro. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Por 3 vezes ele passou para o Pedro a responsabilidade de apacentar as ovelhas do Senhor, né? Porque a ovelha, irmão, a ovelha não é do pastor, a ovelha não é do bispo, a ovelha não é do apóstolo, a ovelha é do Senhor Jesus. Nós, pastores, bispos e vai por aí afora, nós temos a responsabilidade de cuidar das ovelhas do Senhor. E se for um bom pastor, tem que dar a vida pelas suas ovelhas. É isso, irmãos. Porque aquele falso pastor diz lá em João 10, que quando vem o lobo na adversidade, ele foge e deixa as ovelhas na mão do lobo. Irmãos, eu vi uma história semana passada que me deixou muito triste, irmãos.
Uma família que teve um problema na família. O pai de família cometeu alguns erros e foi até preso. A notícia chegou até a imprensa e começou uma fofoca dentro da igreja. E o pastor, que na realidade não é pastor coisa alguma, chegou para a família: olha, estão falando muito de vocês, foi até na imprensa, é melhor vocês se afastarem da igreja. Ô irmão, se eu tivesse lá, tirava a cinta, dava uma surra naquele pastor, que me perdoe o Senhor. Na hora que eles mais precisavam, esse mercenário colocou-os para fora da igreja. Misericórdia, né? E eles ficaram revoltados. Como que vai saber de igreja? Porque eles confundem, né? Confundem uns falsos profetas por aí com o evangelho, né? Com a obra de Deus. A sua fé tem que estar em Jesus, na palavra, em pastor algum, seja quem for, irmão, seja quem for, né? Então toma cuidado com esse negócio de idolatria aí, a pastores, a bispo. Não, é Deus que te cura, é Deus que te salva, irmão. É Deus que vai transformar a sua situação. Então, 2 propósitos Jesus tinha: um com Pedro, passar a responsabilidade sobre as ovelhas, e fazer o Pedro confessar por 3 vezes que amava o Senhor. Por quê? Para acertar as contas lá, porque o Pedro tinha negado o Senhor Jesus 3 vezes. Então o Senhor Jesus fez ele confessar 3 vezes o amor que Pedro tinha por ele. E o Senhor também tinha, talvez com um objetivo maior, reforçar uma grande lição com os seus discípulos. E vejam aqui no versículo 2 e 3 o que diz: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, né, que também era chamado de Bartolomeu, que era de Caná de Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disseram eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam, nada pescaram. 7 discípulos do Senhor, irmãos. E a primeira pergunta é: onde estão os outros 4? Os discípulos do Senhor têm que andar em união, irmãos. Tem que andar em união, porque tem que ter o mesmo propósito, né? Ou seja, levar as mensagens de Deus para que as pessoas creiam e acessem o reino dos céus, né? E ali o Pedro tomou uma iniciativa, né? Ele tomou a liderança de pescar e os demais o seguiram. Irmãos, um líder, um verdadeiro líder, ele não precisa se impor, ele não precisa ameaçar, né? Essas pessoas que ameaçam, né, não são líderes, são ditadores, né? O verdadeiro líder, ele não precisa ficar impondo, ameaçando ninguém. Ele só apresenta a melhor opção e toma iniciativa. E as pessoas, tomar iniciativa com firmeza, e as pessoas seguem, né? Então a liderança não é imposta, a liderança é em função das atitudes da pessoa que lidera. Ou seja, ela sempre apresenta a melhor opção e sempre ela toma a iniciativa com firmeza, e as pessoas seguem, né? E mais uma vez, pescaram a noite toda e não pegaram nada. Por quê? Nós já sabemos, né? Mais uma vez pescaram sem consultar a Deus, e nada pescaram. Irmãos, isso é uma grande lição para nós. Quantas coisas já fracassou na sua vida? Quantas empreitadas você fez que não deu certo? Sabe por quê? Porque não consultou a Deus. Não, tem que consultar o Senhor para ter sucesso em tudo. Busque em primeiro lugar a direção de Deus, a palavra de Deus. Ô pastor, como é que eu consulto a Deus, né? Marco um horário? Não, irmãos. Se consulta a Deus ouvindo a mensagem do Senhor. Eu preciso de uma direção para isso, para aquilo outro. Então eu vou na sua casa ouvir a sua mensagem. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo através da pregação. E Deus fala, irmãos. Então você ouve a Deus através da pregação. A pregação não pode ser de homem, irmão. Se a pregação for de homem, é doutrina, é filosofia, não vai transformar a sua vida, irmão. A mensagem tem que vir de Deus. A mensagem tem que andar em cima de versículo por versículo da palavra de Deus. Não adianta dar um versículo aqui e ficar meia hora sem citar outros.
né? A pessoa divagando por aí, né? Como costumava dizer, começa falando de coração e termina falando de caminhão, né? Por quê? Porque não tem a direção. A palavra de Deus tem que nos dirigir até para na pregação, irmãos, porque Deus é que tem que falar. O homem, quando fala, não vai transformar a sua vida, não vai dar direção. Mas Deus, quando Ele fala, quando Ele revela, é para abençoar. Se você crer e obedecer, bênção virão. Então, se você quer ter sucesso na pescaria, na empreitada, no negócio, em tudo que você for fazer, em primeiro lugar, busque a direção da palavra de Deus. Você não vive dizendo que Deus é tudo para você, que Ele é o Senhor. O Senhor comanda, irmão. Você é servo, você tem que obedecer ao Senhor. Você é ovelha, tem que obedecer ao pastor, irmão. E não querer fazer as coisas sem ouvir a Deus antes. Porque você vai passar a noite toda e não vai pegar peixe algum. Às vezes passa a vida toda e não prospera. O Senhor já tinha ensinado os seus discípulos. Lá em Lucas 5, versículo 4 e até o versículo 5, o Senhor Jesus ensinou. Até Pedro falou: Senhor, pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Lançaram a rede e se entupiram de peixes, né? Então, irmãos, eles já tinham vivenciado isso, mas esqueceram. Não esqueça as revelações da palavra de Deus. Não esqueça as revelações que Deus te deu. Não despreze as revelações que Deus te deu, irmão, para você não perder bênção. Irmão, quando você guarda a palavra do Senhor, você está mostrando respeito ao Senhor. Você está mostrando humildade diante do Senhor. Mas quando você esquece, irmão, mas senhora, eu tenho memória fraca. Escreve, irmão. Escreve, anota, né? Mas é importante. Por quê? Porque a palavra de Deus, Ele nos dá muitas vezes como alerta, como ferramenta, como estratégia e como arma. E às vezes chega a dificuldade, a tribulação, a hora da batalha, você não se lembra da palavra, irmão. Você não se lembra da direção de Deus. E aí bate o popular desespero e você começa a tomar atitude segundo a sua cabeça. Eu senti no coração. Enganoso é o coração do homem, diz Jeremias 17. Não confie no seu coração. Se o sermão do lado estiver calmo, fala: não confie em você, confie em Deus. Irmão, nós somos falhos. Esse negócio de autoajuda é uma coisa furada, irmão. Como é que alguém que está passando por tribulação, está passando por necessidades, passando por lutas, está com a cabeça em parafuso, vai se ajudar? Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto, nós precisamos de ajuda de Deus. Então não esqueça as revelações do Senhor. Muitas vezes você ouve uma palavra e fala: não, isso não é comigo, eu não estou vivendo essa situação. Irmão, Deus quer que você guarde a palavra. Você pode precisar dela no dia seguinte, na semana seguinte. Irmãos, é nessa hora. A palavra de Deus não é só para te agradar durante o culto, não. Ouvi uma palavra, glória a Deus. Não. A palavra de Deus é a direção de Deus para você tomar quando vier as adversidades, quando vierem as lutas. Deus está te instruindo, Deus está te dirigindo. Aí você sai por aí, né? Toma uma fechada no trânsito, raspa o seu carro e você sai gritando, pula no pescoço da pessoa. Misericórdia, irmão. Esqueceu a palavra, irmão. A sua luta não é contra os barbeiros, né? A sua luta não é contra pessoas. A sua luta é contra espíritos. Quando pessoas estão discutindo, estão se batendo, Satanás está dando risada. Lá, ó, 2 trouxas. Coloquei lá as coisas, eles caíram, estão se matando lá. Não, irmão. Você tem que falar: é você, Satanás, que está por trás disso. Ou você me perdoa, né? Vamos acertar, se não acertar, fica aí, né? Ou senão você pode agir até mais espiritualmente. Ou você
bateu. Mas você não bateu no meu carro. Você bateu no carro do Senhor. Porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Né? E você vai se acertar com Ele. Né? Então entendo, irmãos, é assim, porque é do Senhor. Tudo que temos foi o Senhor que nos deu. Ah, foi eu que comprei. Mas quem é que te capacitou? Quem te instruiu? Quem possibilitou? Foi Deus. Então, nós temos que agir com a direção da palavra. A palavra de Deus não é só para te agradar durante o culto. A palavra de Deus é ferramenta, instrumento, arma para você usar lá fora. Para você vencer as batalhas do mundo, para vencer as necessidades da vida. É para isso, para que você aprenda a pescar e tenha uma pescaria frutífera, abençoada, maravilhosa. Versículo 4, 5 diz: E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Irmãos, o Senhor Jesus sabia, irmãos, que eles não tinham nada. Ah, pastor, e se ele sabia, por que perguntou então? Porque muitas vezes Deus quer que você fale, Deus quer que você confesse, Deus quer que você peça. Como eu estava conversando com um médico aí meio descrente. Não, eu não peço nada para Deus, porque Deus sabe que eu estou precisando. Que soberba, né, irmãos? Deus quer que a gente rogue, Deus quer que a gente peça, Deus quer que a gente clame, né? Ele sabe da sua necessidade, mas Ele quer ver a sua confissão, Ele quer ver a sua humildade para pedir. Pedir e dar-se. Porque uma pessoa soberba, ela não pede nada para ninguém. Mas quem é humilde, clama, ora, roga ao Senhor. Entendo? O Senhor quer ver isso. Então, aqui os discípulos não conheceram o Senhor. E você reconheceria, irmão? O Senhor se apresentou e eles não reconheceram. E olha que andaram 3 anos e meio com o Senhor, hein? E não reconheceram. A paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês o que diz Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Para ser salvo, é necessário confessar. Se você quer e ainda não confessou que Jesus Cristo é o seu Senhor, confesse, orando comigo agora. Repita comigo. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, que foi crucificado para nos salvar e ressuscitou no 3º dia. E eu confesso e o aceito como o único Senhor e Salvador da minha vida. E eu peço, Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Parabéns. E fiquem todos na paz do Senhor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar,
resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. Saiba que existe salvação. Tire a máscara do pecado. Tire a mentira que está instaurada no seu coração. Jesus Cristo tem o perdão e a salvação para você. Tua graça invade-me, invade-me. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.